Hello, muito bom dia, paz do Senhor Jesus. Tome a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, no capítulo 34, e nós vamos ler o verso 14. Êxodo 34, verso 14. Só quem achou, diga amém. Amém. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Amém? Tá linda essa palavra, vamos ler mais uma vez? Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Aleluia. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nos humilhamos, nos quebrantamos em Tua presença, Te exaltamos, acima dos céus, em toda a terra esplenda a Tua glória. E nesta hora de meditação da Tua palavra, nós Te pedimos, ilumina o nosso espírito, dá-nos entendimento, sabedoria, discernimento, graça, para entendermos a Tua palavra, Senhor. Queremos agradar a Ti somente, fazer a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem com os irmãos? Todos em paz? Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra bem simples, mas em 3 temas um pouco diferente um do outro. Tudo básico, questões do dia a dia, que você conhece, que você já sabe. Tenho certeza que o que eu vou compartilhar com você, você já sabe. Apenas para reafirmar, e eu sei que é muito bom a gente recapitular aquilo que nós já aprendemos. Primeiro tema, eu quero pensar com você sobre a necessidade de adoração. Necessidade de nós adorarmos a Deus. Segundo tema, eu quero compartilhar com você que para se conquistar alguma coisa na vida, é preciso estar disposto, estar preparado. Quem não estiver disposto a lutar, a guerrear, tem que estar pronto para as lutas e batalhas, se quiser conquistar alguma coisa. Em último lugar, eu quero compartilhar com você sobre o nosso valor e dizer que o nosso valor não precisa ser provado para ninguém. Amém? É sobre isso que eu quero então meditar com você, embora eu tenha certeza que você já saiba de tudo isso, mas mesmo assim você poderá ainda tirar alguma lição do que estaremos meditando aqui. Primeiro, a nossa necessidade de adorar a Deus. Você sabia que em toda a Bíblia Deus pede adoração? Desde o começo ao final da Bíblia, Deus pede que nós o adoremos. Em alguns textos, Deus até exige adoração. Você leu comigo em Êxodo, capítulo 34, verso 14, onde Deus diz assim: não adorarás outro Deus. Então aqui Deus, não é nem um pedido, é uma ordem de Deus aqui para nós, é um mandamento. Em toda a Bíblia você vai observar que Deus pede adoração. Será que Deus precisa de adoração? Por que Ele pede tanto que nós o adoremos? Sendo Ele o Deus Todo-Poderoso,
o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que criou todo o universo meramente por sua palavra, será que Ele precisa da nossa adoração? Lemos também no Salmo 29, verso 2, que diz: adorai o Senhor na beleza da santidade. No Salmo 95, verso 6, ele diz: vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor. Em Apocalipse, no final da Bíblia, diz, no capítulo 14, verso 7, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e todas as fontes de águas. E eu poderia passar aqui muito tempo citando tantos versículos, tantos textos bíblicos, onde Deus pede para ser adorado, onde Ele exige até adoração. E a pergunta é: por que é que o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus todo-poderoso, o Deus que é santo, 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 infinitamente santo, pede a nossa adoração? Sabe por quê? Porque Ele sabe que nós ficamos parecidos com aquilo que nós adoramos. É simples. Ele sabe que você vai ficar parecido com aquilo que você adora, e por isso Ele pede a nossa adoração. No Salmo 115, todos sabem que o Salmo 115 é o salmo onde Deus condena severamente a idolatria. O Salmo 115, Deus pega pesado com os idólatras, com aqueles que fabricam as imagens de escultura e com aqueles que se prostram diante das imagens de escultura e pedem ajuda às imagens de esculturas. Ele diz então no Salmo 115, no verso 5, que as imagens de esculturas, elas têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não caminham, e da sua garganta não sai som nenhum. E depois vem a maldição no verso 8, ele diz assim: tornem-se semelhantes a eles os que fazem as imagens de escultura e todos quantos confiam nas imagens de escultura. Deus pega firme mesmo contra os idólatras no Salmo 115. Agora, você diz, pastor, você diz que Deus amaldiçoa? Deus também amaldiçoa? Ou se não? Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 17, a Bíblia diz que Deus amaldiçoou toda a terra quando entrou o pecado no mundo. Por isso, Ele pede a nossa adoração, porque à medida que você vai adorando, você vai se conformando com aquilo que você adora. Você vai se conformando àquilo que você adora. Então, à medida que você vai adorando a Deus, você vai tomando a forma de Deus. Aleluia, diga glória a Deus. Então ele diz assim: adorai, não adore outro Deus. Vinde, prostremos, adoremos, ajoelhemo-nos. Por isso Ele pede a nossa adoração. Deus não precisa de nada para ser Deus. Ele pede a nossa adoração, queridos, porque você não adora a Deus por causa dele. Você adora a Deus por causa de você. Amém? Eu não adoro Deus por causa dele. Deus não precisa de mudança. Deus não muda. Quem precisa de mudança sou eu. Por isso eu adoro. Por isso Ele pede que nós o adoremos. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou. Quando Moisés foi enviado ao Egito para libertar o povo, Moisés disse para Deus assim: Senhor, quando eu chegar lá, eles vão perguntar quem me mandou, quem me enviou. Eles vão perguntar o teu nome. E o Senhor disse: olha, então você diga que o meu nome é Eu Sou. Pode dizer para eles: o Eu Sou me enviou aqui para libertar vocês. Então Ele é o grande Deus Todo-Poderoso. Ele é o autoexistente. Ele existe por si só. E ele pede a nossa adoração, porque Ele sabe que nós vamos
nos parecendo com Ele cada vez mais, à medida em que vamos adorando. Diga: louvado seja Deus. Agora, um dos problemas de muitos cristãos, e é um problema sério, querido, é que pegam textos isolados e saem por aí declarando textos isolados e acham que isso está tudo bem. Tipo assim: não, eu sou mais que vencedor. Não, eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Então as pessoas pegam determinados textos, determinadas promessas de Deus e saem por aí declarando, achando que isso basta. Deus deve olhar e dizer assim: peraí, meu, alto lá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. As pessoas esquecem que Deus trabalha por princípios. Deus criou princípios, seus princípios são imutáveis, e Ele opera pelos princípios. É por princípios. Esquece que Deus trabalha por princípios. É por obediência à sua palavra. Segundo os estudiosos da Bíblia, são mais de 8.000 promessas contidas na Bíblia para nós. Mas é pela obediência. Um dos principais princípios que Deus criou é o princípio da obediência. Em toda a Bíblia vai dizer: se me obedecerem, comerão o melhor dessa terra. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Vocês são meus amigos se me obedecerem, se obedecerem a minha palavra. E por toda a palavra de Deus, ele pede adoração e obediência. Lá em Deuteronômio 28, por exemplo, há uma lista enorme de bênçãos. Mas antes das bênçãos, ele começa dizendo assim: se me obedeceres, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se me obedeceres. É um princípio maravilhoso da obediência. Então muitos esquecem disso, pegam a palavra de Deus, saem citando a palavra de Deus, achando que isso basta. Não basta apenas citar a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo não apenas porque citou a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo porque ele obedeceu a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Deus não está preocupado com o nosso nível de unção. Deus não está preocupado com o nosso nível de conhecimento. Deus está de olho na nossa obediência. Tudo o que Ele quer de nós é obediência. Você conhece 1 Samuel 15, 22, que diz assim: melhor é obedecer do que sacrificar. A obediência é uma prova concreta do nosso amor para com Deus. Você quer provar o teu amor para com Deus? Obedeça a Ele. Cumpra os mandamentos dEle, faz aquilo que Ele manda. A salvação é pela graça. Nós sabemos disso, a salvação é pela graça. Mas ela é comprovada pela obediência. Amém? O criminoso na cruz, que foi salvo no último instante, ele foi salvo por quê? Porque ele obedeceu. Pastor, em que ele obedeceu se ele era um criminoso? Ele obedeceu quando ele invocou o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Enquanto o outro blasfemava contra Jesus, ele clamou: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, ele acreditava na vida eterna, ele acreditava na ressurreição dos mortos, ele acreditava que Jesus tinha um reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele está declarando que Jesus é rei. Quem tem reino é rei. E por isso foi salvo.
porque obedeceu, mesmo que no último instante. Diga glória a Deus. A grande prova do amor de Deus por nós foi a entrega de seu Filho amado para morrer em nosso lugar. E a grande prova do nosso amor para com Deus é a obediência à sua palavra. Queridos, não adianta nada eu sair declarando a palavra de Deus por aí. Os ímpios fazem isso também, os incrédulos também citam a palavra de Deus. A obediência está baseada naquilo que Deus diz. A obediência está baseada naquilo que Deus diz que é certo, não naquilo que eu acho que é certo, naquilo que está escrito. Glória a Deus. Você já tirou um tempo hoje para adorar a Deus? Eu creio que você já fez, muitos já fizeram, mas vamos fazer por 2 minutos. Eu te convido a adorar a Deus nesse momento. Graças te damos, querido Deus, querido Pai. Graças te damos. A tua graça é bastante para nós. Ajuda-me na obediência da tua palavra. Preciso de ti, Senhor. Graças te dou, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Há muita gente enganada com a Bíblia. Há muita gente enganada, achando que só citar a Bíblia basta, é o suficiente. Os olhos de Deus estão fixos em nossa obediência à palavra dele. Segundo lugar, eu quero compartilhar com você que para se conquistar alguma coisa nesta vida, é preciso estar disposto a lutar, a batalhar. Ninguém consegue nada, ninguém vai conquistar nada se não estiver disposto, se não estiver pronto para lutar e para batalhar. Por que é que muitos sofrem quando as lutas vêm? Por que é que muitos não suportam quando a luta chega? Porque não estava preparado. É preciso estar disposto e preparado. Davi sabia muito bem disso. Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 26, está escrito assim: Davi faz uma pergunta: o que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Deixa eu esclarecer para você o que está acontecendo aqui. O contexto de 1 Samuel, capítulo 17, verso 26. O gigante Golias, o filisteu, inimigo de Israel, está afrontando Israel. Ele está abusando de Israel, envergonhando Israel. Por 40 dias ele passou afrontando Israel 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde, em alta voz, gritando: vai, prepare um homem para lutar comigo, vem um homem de vocês para guerrear comigo. E a Bíblia diz que Israel tremia de medo, o exército de Israel tremia diante do gigante Golias, e ele zombando e afrontando. Davi faz uma pergunta: o que é que farão, o que é que vocês vão fazer para aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar essa vergonha, essa afronta sobre Israel? O rei Saul respondeu de uma maneira interessante. Escute bem a resposta dele. Olha, eu vou te dar a minha filha mais nova, Mical,
em casamento, eu vou te dar riquezas, eu vou isentar você de todos os tributos, de todos os impostos, para sempre. Você não vai pagar nada de tributos e impostos em Israel por toda a tua vida. Note que o imposto já era um problema naquele tempo. Já naquela época, o sonho das pessoas era ficar livre dos impostos, dos tributos. Então o rei Saul diz: Davi, se você fizer isso, eu te darei a minha filha, casamento, eu te darei riquezas, eu te darei isenção dos impostos. Agora, significa o que isso? Que Davi, quando ele pergunta o que é que vocês vão me dar, ele está disposto e ele vai se preparar para a luta, para a batalha. Como é que uma pessoa poderá conquistar algo se ela não estiver disposta a lutar? Como alguém vai conquistar alguma coisa se ela não se preparar, se não estiver pronta para a luta, para a batalha? Queridos, até Jesus Cristo. Até Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 26 e no verso 45, Jesus está no Getsêmani com seus discípulos, e diz assim a Bíblia lá: eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Jesus está dizendo aos seus discípulos: olha, chegou o momento, chegou a minha hora, eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores. Vieram então Judas Iscariotes, o traidor, com toda a sua turba, com toda uma multidão para prender Jesus. E no verso 51 diz que Pedro sacou da espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote, quando Judas chegou para prender Jesus com a sua turba. Decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas no verso 52, Jesus diz assim: Pedro, embainha a tua espada. Tipo assim: Pedro, você não sabe de nada, guarda essa espada tua. E no verso seguinte, no 53, Jesus diz: Pedro, você não sabia que eu posso pedir ao meu Pai, e meu Pai enviaria nesse exato momento mais de 12 legiões de anjos? Uma legião são 6.000. Jesus está dizendo: Pedro, se eu quisesse, você não sabia que eu posso pedir ao meu Pai agora, ele enviaria mais de 172 mil anjos que destruiriam tudo isso daqui e eu voltaria para a minha glória? Guarda essa espada. A Bíblia nos informa, lá em Isaías, no capítulo 37, no verso 36, que um anjo matou 185 mil assírios, inimigos. Um anjo matou 185 mil soldados assírios. Imagine 172 mil anjos. Jesus está dizendo para Pedro: se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, ele enviaria agora, nesse momento, para mim. Ou seja, Jesus está dizendo: eu estou pronto para a luta, eu estou preparado para a batalha. Como é que alguém pode querer conquistar alguma coisa se não estiver pronto para a luta? Se não estiver preparado para a batalha? Não vai conseguir nunca. Nunca vai conseguir nada. Quando o homem peca, Satanás adquire o direito do império da morte. O salário do pecado é a morte. Então, quando o homem pecou no Éden, Satanás adquiriu o direito dele do império da morte. A Bíblia quem diz em Romanos 6:23, salário do pecado é a morte. Então, Jesus teve que enfrentar a morte para conquistar para nós a vitória da vida eterna. Jesus teve que lutar, teve que enfrentar a batalha para conquistar a vitória para nós
da morte, da vida eterna. Diga glória a Deus. Por isso ele diz em João, capítulo 10, nos versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira a vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou a minha vida e tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Então, se até Jesus, para conquistar a vitória da vida eterna para nós, da salvação eterna para nós, teve que enfrentar a luta, a batalha, teve que ir para a guerra, como é que alguém poderia querer conquistar algo sem estar preparado, sem estar disposto a lutar? Por isso ele diz em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 5, que ele é o primogênito dos mortos. Jesus é chamado de primogênito dos mortos. O que significa isso? O primeiro a ressuscitar dos mortos, para não morrer nunca mais. Por isso é o primeiro a ressuscitar dos mortos, para não morrer nunca mais. Porque todos que ressuscitaram antes, voltaram a morrer. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou a menina, a filha de Jairo. Jesus ressuscitou Lázaro. Mas todos esses tinham algo em comum. Eles voltaram a morrer novamente, em determinado tempo. Mas Jesus não, foi o primeiro a ressuscitar espiritualmente, ressuscitou dos mortos, para não morrer mais, para nunca mais morrer. Glória a Deus. Por isso ele mesmo diz em Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Jesus dizendo, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Glória a Deus. As pessoas não conhecem a Bíblia. O problema de muitos cristãos é a falta do conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. Nós precisamos buscar conhecer mais a palavra de Deus, para conquistarmos vitória na vida, para não sermos iludidos, para não ficarmos tristes como aqueles que não têm esperança nenhuma. Por que muitos se matam? Por que muitos se suicidam, tiram sua própria vida? Porque não tem esperança. Porque para eles o fim de tudo é a sepultura. E a sepultura não é o fim de tudo. A sepultura é o começo da nova vida eterna. Por isso Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao 18, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos que morrem, para que vocês não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. E aí ele fala do arrebatamento, da ressurreição dos mortos, da vida eterna. E termina o texto dizendo, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então o problema de muita gente sofre porque não conhece a palavra de Deus. Mas finalizando a nossa meditação, o terceiro ponto que eu quero pensar com você, é que o nosso valor não precisa ser provado para ninguém. Você não precisa provar o teu valor para ninguém, amém? Você tem muito valor diante de Deus. Você já é valorizado por Deus. Você é precioso para Deus. Deus te valoriza. De tudo que Deus criou, pensa em tudo que Deus criou. A única coisa que Ele criou a imagem e semelhança dele foi você. Eu estou citando a Bíblia para você. De tudo que Deus criou, nada do que Ele criou, Ele disse, vou fazer isso à minha imagem e semelhança. Nem os anjos, nem mesmo os anjos. Mas ao criar o homem, ao criar a mim e você, Ele disse, façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Amém.
Então você já é valorizado por Deus, você é precioso para Deus. Aleluia. Queridos, quando uma pessoa se conscientiza disso, ela descansa. Podem falar mal, podem falar o que quiser, podem acusar, pode caluniar. Se ela está consciente disso, eu sou precioso para Deus, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, Deus me valoriza, pode falar o que quiser. Cuidado com muitos elogios. Por trás de muitos elogios pode estar um interesse, algum interesse. Não precisam supervalorizar você, você já é supervalorizado por Deus. Diga eu, já sou supervalorizado pelo meu Deus. Eu fui criado à imagem dele, à semelhança dele, e não preciso provar o meu valor para ninguém. Amém, queridos? Lá em Provérbios, aliás, uma prova bíblica disso, lá em Mateus, no capítulo 25, do verso 14 seguintes, nós lemos a parábola dos talentos. E ali na parábola dos talentos, a Bíblia diz que o Senhor deu a um 5 talentos, e o Senhor deu a outro 2 talentos. E diz que deu a cada um segundo a sua própria capacidade. Então Deus dá talentos a cada um segundo a sua própria capacidade. Qual a lição que nós tiramos aqui? Deus nunca vai exigir de você aquilo que você não pode dar. Se Ele dá talentos, e está escrito que Ele dá talentos segundo a capacidade de cada um, Ele não vai exigir de você além daquilo que você pode dar. Senão Ele não seria pai. Ele seria um carrasco. Aí diz assim a parábola que aquele que recebeu 5 talentos produziu mais 5. E o que recebeu 2 talentos produziu mais 2 talentos. Interessante que a palavra do Senhor é a mesma, tanto para o que produziu 5 talentos, quanto para o que produziu 2 talentos. E a palavra é: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A mesma palavra para ambos, tanto para o que produziu 5, como para o que produziu 2. Isso serve para mim, para o número de ovelhas que eu tenho. Isso serve para você, lá no seu trabalho, no seu rendimento. Ele nunca vai exigir mais do que você pode dar. Isso dá descanso para nós, queridos. Eu olho para colegas meus pastores, me reúno com pastores que têm 1000 ovelhas, 500 ovelhas, 800 ovelhas, e não sinto nenhum problema com relação a isso. Me alegro por eles. Olha para um colega meu, pastor, que tem 800 ovelhas, 1000 ovelhas, falo: meu Deus, que maravilha, Deus me deu 50, e daí? Cada um de acordo com a sua capacidade. É assim que é distribuído talentos. Talentos são distribuídos de forma diferente, e a produtividade também vem de forma diferente. Todos nós temos talentos, todos nós temos capacidades dadas por Deus, mas são diferentes. Os meus talentos são diferentes dos teus, minhas capacidades diferentes das tuas. O Senhor não criticou aquele que produziu só 2. Ele poderia ter dito para o que produziu 5: oh, legal, você produziu 5, parabéns. E poderia ter chegado para o que produziu 2 e dizer: meu, você só produziu 2. O outro produziu 5. Você nem é metade. Não. Deus é justo. A palavra foi a mesma para ambos. Servo bom,
servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Nós temos um Deus bom, nós temos um Deus que é justo, é um Pai santo que nos ama e cuida de nós. Diga glórias a Deus. Amém. Queridos, quando você faz aquilo que está dentro da tua capacidade, quando você faz aquilo que está dentro do teu limite, da tua estrutura, você não precisa se preocupar. Você está fazendo aquilo que está dentro do seu limite, não precisa se preocupar. Amém? Reconheça quem você é. Apenas isso, reconheça quem você é. Reconheça teus limites. Reconheça teus limites, tuas capacidades, tuas limitações. Deus reconhece. Se Deus reconhece, por que você não reconhece teus limites, as tuas limitações, as tuas capacidades? Davi reconhecia. Davi sabia muito bem disso. Ouça o que ele diz no Salmo 40, no verso 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Davi era pobre? Nada. Ele deu toneladas de ouro, doou toneladas de ouro, de prata, na construção do templo, para seu filho construir o templo. Mas quando ele diz, eu sou pobre e necessitado, ele está dizendo o seguinte: eu sou vazio de mim mesmo, eu preciso de Deus. Não é pobre no sentido de bens materiais, eu sou dependente de Deus. Eu reconheço as minhas limitações, a minha capacidade. É grande o número de pessoas que se sentem autossuficientes. É grande o número de pessoas que acham que se bastam para si mesmo. Só que corre um risco muito sério de cair no orgulho, na soberba, e foi o pecado que Lúcifer caiu, do orgulho e da soberba. Diga, Senhor, me ajude. Nada deve ser capaz de diminuir os nossos sonhos. Nada e ninguém deve ser capaz de diminuir os teus sonhos, teus planos, teus projetos. Nosso valor não precisa ser provado para ninguém. Teu valor não precisa ser provado para ninguém. Deus te valoriza. Ele sim. A Ele sim a glória. Basta reconhecer teus talentos. Basta reconhecer tuas habilidades. Basta reconhecer tuas virtudes. Todo mundo tem. Amém? Glória a Deus. Nós cantamos agora há pouco. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que Cristo seja reconhecido. Que as pessoas olhem para mim e vejam a diferença que Cristo faz na minha vida. Eu tenho que ser uma Bíblia ambulante. A Bíblia que o ímpio não lê, que o incrédulo não vê. Eu tenho que olhar para nós e ver a palavra de Deus em nós. Então, queridos, acredite. Acredite. Deus te valoriza. Deus reconhece teu valor, teu potencial, tuas qualidades, tuas virtudes. Foi Deus que nos deu talentos, habilidades, competência, virtudes. Nos deu todas as maravilhas para nós vivermos. E coisas que faz de nós pessoas dignas de se admirar. Mesmo que você não queira. Deus faz de você uma pessoa digna de ser admirada. As pessoas olharem para você e dizem, mas o que será? O que essa pessoa tem? Alguns dias atrás, no velório da minha mãe, alguém disse, depois do velório, puxa, mas o Alceu conseguiu cantar o tempo todo do velório. Não vi ele triste. Uai, eu não creio na ressurreição dos mortos? Eu creio na ressurreição dos mortos ou não creio. Eu creio no que a Bíblia diz ou não. Então o que eu estou dizendo é, as pessoas
olhar para você e ver Cristo em você. E ver a diferença que Deus faz na tua vida. Amém? E aí você dá a Ele toda a glória. Você não precisa mostrar para ninguém, provar para ninguém o teu valor, as tuas qualidades. Você não precisa ser reconhecido por ninguém. Mas Cristo deve receber toda a honra e toda a glória. Amém, queridos? Então acredite, você é mais que vencedor. É a Bíblia que diz que você é mais que vencedor. Porém, você precisa estar disposto a lutar. Você precisa estar disposto a batalhar, disposto a enfrentar. Às vezes, de repente, um trabalho mais duro, um desgaste de energia maior, uma luta maior. Você tem que buscar conhecimento, você tem que aprimorar. Jamais alguém vai conquistar alguma coisa se não estiver disposto a lutar, se não estiver pronto para lutar. Amém? E confiar no Senhor. Davi aprendeu isso, confiar no Senhor. No Salmo 20, no verso 7, ele diz assim: uns confiam nos seus carros de guerra, aqui é o caso. Uns confiam nos seus carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Aqueles que confiam em carros e cavalos, tropeçam e caem. Nós permaneceremos de pé. Nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Diga glória a Deus. Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Eu ouvi uma história ontem, creio que não foi por acaso. De repente, estava navegando na internet, encontrei uma história. E eu creio que ela se encaixa bem dentro do contexto que nós estamos meditando essa manhã. E creio que não foi por acaso também que ela surgiu na minha frente. É apenas uma história para ilustrar. E então diz que lá na Suíça, uma empresa tinha o hábito de levar seus funcionários para os Alpes suíços. Periodicamente a empresa reunia seus funcionários e para subir um monte, escalar um monte nos Alpes, pensa num lugar frio. Então eles faziam isso para fortalecer a amizade, a interação entre os funcionários e essas coisas. Acordaram bem cedinho, tomaram o café da manhã, colocaram seus equipamentos, e eles estavam muito animados, ansiosos para chegar no topo daquela montanha, naquele frio, naquele gelo, naquela neve. E lá então, no topo da montanha, celebrar, fazer uma selfie, tirar muitas fotos. Mas quando estavam subindo, no meio da montanha havia um restaurante. E eles então pararam ali, era por volta do meio-dia, tiraram os equipamentos, tomaram um chocolate bem quente, tinha uma lareira, eles então almoçaram. E pasmem vocês, depois do almoço, mais da metade do grupo optou em voltar. Não continuar subindo, mas voltar. Por quê? Ali estava um lugar aconchegante, estava gostoso. Eles diziam: não, a gente já chegou até a metade do monte, já está bom, estava confortável ali. Isso ilustra, isso é uma analogia de muitos cristãos que começaram bem sua caminhada, mas na metade do caminho eles optaram em parar, em voltar atrás. Muitos que tinham metas, muitas metas, sonhos, projetos, de repente bateu um desânimo no meio do caminho e optaram por desistir e voltar atrás. Começaram bem, começaram animados, mas ao invés de melhorar, ao invés de persistir, desistiram.
decidiram parar no meio do caminho. Queridos, não é de Deus. Você foi criado para vencer. Você foi criado para expandir, para celebrar a vitória, não na metade do caminho, mas no topo da montanha. Deus é contigo. Parar não é de Deus. Quem sabe Deus me colocou aqui nessa manhã diante de alguém que está se identificando com isso, que tinha sonhos, metas, projetos, alvos, e no meio da caminhada decidiu parar. Mas Deus te chama nesse momento, dizendo: volte à caminhada, levante, não desanime. Deus diz: o melhor está por vir. Lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 37, a Bíblia diz: olha, um pouco mais de tempo, um pouco mais, e o que há de vir virá. No capítulo 8 de Jó, no livro de Jó, no capítulo 8, no verso 7, diz assim: o teu começo terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá abundantemente. Então ouça essa palavra como se fora de Deus para você. Volte à caminhada, retome a tua caminhada, não desanime, esteja disposto a lutar, preparado para a luta. Você é mais que vencedor. Você não precisa provar teu valor para ninguém. Você já é valorizado por Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Você é o que de mais importante, você é o que de mais maravilhoso Deus criou. Você é criado à imagem dele, semelhança dele. E eu te convido nesse momento: volte à caminhada, não desista, que o melhor ainda está por vir. Amém? Receba essa palavra no teu coração, não do pastor ao seu, mas como vinda de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Oremos a Ele um pouco mais. Querido Deus, querido Pai, alguns tomaram a decisão de parar no meio da caminhada. Alguns estão pensando em parar, e eu estou orando nesta hora por eles, Pai, em nome de Jesus. Senhor, não permita que morram sonhos, projetos, muitas metas que foram traçadas. Oh Deus, aqueles que começaram bem, começaram animados, mas de repente abateu um desânimo. Senhor, ajuda-os na caminhada. E o Senhor está dizendo essa manhã para voltar a caminhar, a persistir, a não parar. Parar não é do Senhor. O Senhor nos criou para vencermos, para crescermos, para expandirmos. Oh Deus, ser exaltado nesta hora, neste lugar, e por todos quantos estão ouvindo esta palavra nesse momento. Deus, em nome de Jesus, ser exaltado acima dos céus, oh Deus, acima de todo nome, porque só o teu nome é excelso. A tua majestade é acima de toda a terra e do céu. Por isso tributamos a ti nesta hora toda a glória devida ao teu nome. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Tu és o nosso Deus. Te exaltaremos sempre, louvaremos sempre o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos. Oh Deus, tua palavra é fiel e verdadeira. Muito obrigado. Todos dizem glória nesse momento. Glórias a ti, glórias a Deus, glórias ao que vive e reina para sempre. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, glorificado seja o teu nome, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, eu oro por cada membro dessa igreja, por aqueles que estão aqui orando comigo nesta hora, por aqueles que estão distantes. Eu oro por aqueles que irão viajar
essa semana. Eu peço, Deus, a tua bênção, a tua proteção, teu cuidado. Eu oro, Pai, por aqueles que estão enfermos, passando por lutas, por dificuldades. Ajuda-os na caminhada, Deus, a não desistirem, a não pararem no meio, mas a perseverarem, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu oro, Pai, por aqueles que têm contribuído com essa obra, aqueles que têm contribuído na casa do Senhor. O Senhor não deixe faltar nada. O Senhor é o galardoador daqueles que te buscam. Por isso eu te louvo, Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos para os céus. Glorifique ao Senhor. Diga, Senhor Jesus, muito obrigado por esses momentos. Obrigado por tua palavra. Pai, eu oro para que essa palavra do Senhor, ministrada nessa manhã, não fique apenas no conhecimento, no intelecto, mas desça ao coração e possa produzir muitos frutos em nome de Jesus. Consagro a Ti a semana de cada um. Ó Deus, cada lar, cada família aqui representada, venha a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, agora e para sempre. Todos que creem digam amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Amém. Amém. Amém.